Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula do curso de Termodinâmica 2, aqui do canal UTermo, e agora nós entramos na fase final do curso de Termodinâmica. Nessas últimas 4 aulas, da aula de número 26 até a aula de número 29, nós iremos tratar sobre o equilíbrio químico, e nós veremos como a energia de Gibbs se relaciona com reações químicas diretas e inversas. Além disso, nós iremos atrelar os conhecimentos aprendidos na primeira parte do curso, especificamente o cálculo de fugacidade da fase líquida, sólida e vapor, ao cálculo da constante de equilíbrio de reações químicas. Nessa primeira parte do equilíbrio químico, nós temos os seguintes objetivos. Então, nessa aula, você vai aprender a descrever o papel da termodinâmica versus o papel da cinética química na avaliação de reações químicas. Além disso, vai relembrar o conceito de extensão de reação e coeficiente estequiométrico e estabelecer a relação entre a estequiometria de uma reação e o seu grau de extensão com a constante de equilíbrio. Então, vamos começar esta aula mostrando para você que a palavra equilíbrio continua conosco até o final dessa disciplina. Só que a partir de agora, esse conceito estará atrelado às reações químicas. As próximas aulas têm como objetivo principal aplicar o conceito do equilíbrio às reações químicas a fim de se determinar o quanto de produtos são favorecidos por uma dada composição elementar, uma temperatura ou pressão. Você verá que a energia de Gibbs é a propriedade termodinâmica responsável por estabelecer o equilíbrio também nas reações químicas. Ela será utilizada em sistemas que mantenham a mesma temperatura e a mesma pressão. E esse conteúdo é extremamente importante, pois a partir da análise termodinâmica que nós vamos fazer, nós conseguiremos determinar quais as composições dos reagentes e dos produtos na saída de um reator químico. Mas antes de avançarmos, é importante que você tenha noção que, especificamente no curso de Engenharia Química, as reações químicas serão analisadas de 2 pontos de vista totalmente diferentes. Nós iremos abordar tanto a perspectiva da termodinâmica quanto a perspectiva da cinética. E você vai entender a partir de agora o porquê a disciplina de termodinâmica precede a disciplina de cálculo de reatores no curso de Engenharia Química. Do ponto de vista da termodinâmica, quando falamos sobre reações químicas, a termodinâmica diz respeito somente à condição de equilíbrio da reação química. Então, como você verá nos exercícios dessas últimas aulas do curso, a variável tempo não está incluída na análise termodinâmica. Portanto, o nosso objetivo é basicamente identificar qual a composição dos reagentes e dos produtos, uma vez estabelecida a condição de equilíbrio da reação química. Por conseguinte, a análise termodinâmica não depende das informações como mecanismo de reação ou velocidade. Mais uma vez, o que nós estamos apenas preocupados na análise da termodinâmica é sobre a condição do equilíbrio da reação. E essa análise, com perspectiva na termodinâmica, nos ajudará a responder quais as composições dos reagentes e dos produtos, uma vez estabelecido a temperatura e a pressão de operação do reator químico. Do ponto de vista da cinética, a cinética traz informações sobre o que ocorre do momento inicial até a condição do equilíbrio ser estabelecida na reação química. E desta maneira, a cinética tem tudo a ver com a variável tempo e especialmente velocidade de reação. Desta maneira, na perspectiva da cinética, nós deveremos incluir necessariamente os mecanismos de reação caso nós estejamos estudando uma reação química do tipo orgânica. E a principal resposta obtida a partir da perspectiva cinética é o tempo necessário para se chegar ao equilíbrio químico. Portanto, essas duas análises são complementares. A partir do ponto de vista da termodinâmica, você será capaz de determinar qual a temperatura e a pressão que favorecem a produção de um determinado
produto específico e, com base na cinética, você verificará se esse tempo para alcançar o equilíbrio é um tempo razoável do ponto de vista industrial. E é por isso que, geralmente, a disciplina de Termodinâmica 2 precede a disciplina de Cinética de Reatores 1 e 2 no curso de Engenharia Química. Para ilustrar essas duas perspectivas, acompanhe comigo o seguinte exemplo. Então aqui nós temos a reação do butadieno com o ácido bromídrico e você pode perceber que essa reação tem uma etapa intermediária onde há a formação de um carbônio com uma determinada carga positiva central. E esse íon carbônio pode resultar em dois produtos distintos. O produto identificado com o número 20, que é o 3-bromo-1-buteno, ou o produto identificado como número 21, o 1-bromo-2-buteno. Nós vamos analisar, a partir dessa reação exemplo, as duas perspectivas da termodinâmica e da cinética na obtenção destes produtos. Inicialmente, você deve observar que a formação destes dois produtos depende necessariamente da energia de ativação de cada um deles. Desta maneira, se a reação for processada a menos 80 graus Celsius, você vai observar que o butadieno pode formar 80% do produto como 3-bromo-1-buteno e 20% do produto como 1-bromo-2-buteno. Nessa condição, a baixa temperatura, as energias de ativação dos dois compostos são bastante diferentes, e a reação é muito mais rápida para a formação do composto de número 20 do que do composto de número 21. Desta maneira, na temperatura de menos 80 graus Celsius, quem comanda a quantidade de produtos originados a partir do butadieno é a cinética. E assim, uma reação mais rápida formará muito mais daquele produto. Agora, quando a reação química é processada a 40 graus Celsius, você pode perceber que nós temos agora setas que mostram a formação do produto, mas também a decomposição do produto em reagente. Nessa temperatura, as energias de ativação dos dois compostos são muito parecidas. E assim, quem controlará a quantidade de produtos obtidos vai ser a energia de Gibbs. Como você pode observar aqui, nesse controle termodinâmico, a proporção é invertida. Então, nós temos 20% do composto 20 e 80% do composto 21, uma vez que o composto 21 é muito mais estável. E é a partir deste exemplo que nós tentaremos conectar essas informações de quantidades de produtos obtidos com a energia de Gibbs. Desta maneira, algumas questões emergem à nossa cabeça. A primeira delas é: qual é o efeito da temperatura, da pressão e da composição na conservação do equilíbrio em um sistema que reaja quimicamente? Essa é uma das perguntas que nós vamos responder ao longo das nossas próximas 4 aulas sobre o equilíbrio químico. Lembre-se que esta análise não nos indica nada sobre a velocidade com que uma reação química ocorre. Entretanto, ela nos indica até que ponto uma reação química é possível. Lembre-se que o nosso objetivo aqui, nesta disciplina, é calcular a constante de equilíbrio e, por conseguinte, a quantidade dos reagentes e dos produtos na condição de equilíbrio, ou seja, na condição de saída do reator químico. Se essa condição for favorável, do ponto de vista industrial, você poderá seguir em frente no projeto do reator químico. A partir de agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a conexão entre as reações químicas e a energia de Gibbs. Para isso, vamos considerar a seguinte reação química específica. Então, nós temos 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás cloro para formar 2 mols de ácido clorídrico. Esta reação é processada totalmente na fase gasosa e agora nós temos alguns questionamentos.
Considerando que todos os reagentes e produtos se comportam como gases ideais, nós podemos analisar esta reação química de dois pontos diferentes. O primeiro ponto diz respeito à quantidade de energia envolvida nessa reação. E essa quantidade de energia pode ser identificada quando nós olhamos as ligações entre os átomos que formam cada uma dessas moléculas. Vamos então considerar inicialmente os efeitos da energia nas ligações desses compostos. Então, quando nós analisamos a interação hidrogênio-hidrogênio, como na molécula de gás hidrogênio, nós temos uma quantidade de energia envolvida de 4,5 elétron-volt. Já a intensidade entre a interação entre cloro e cloro é de 2,5 eletronvolt. E por fim, a interação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro tem intensidade de 4,5 eletron-volt. De acordo com a reação química apresentada na equação de número 1, você pode perceber que 1 mol de gás hidrogênio mais 1 mol de gás cloro formam 2 mols de ácido clorídrico. Se nós contabilizarmos a quantidade de energia inicial e final, você vai perceber que entra no reator uma quantidade de energia por meio das interações entre os átomos de 4,5 mais 2,5, totalizando 7 eletron-volt. E na saída, como nós temos 2 mols, nós temos uma quantidade de energia atrelada a essas moléculas de 9 eletron-volt. Como você pode perceber, o balanço de energia não fecha nesse sistema. Então, para que essa reação ocorra, é necessário que uma quantidade de energia adicional seja fornecida ao sistema. Nessa primeira conclusão, nós vemos que quando duas moléculas de ácido clorídrico são formadas, a energia das moléculas presentes será reduzida em 2 eletronvolts para que nós fechemos o balanço de energia. Dessa maneira, em termos entálpicos, nós vamos encontrar a energia ou a entalpia presente justamente nas ligações entre os átomos em uma reação química. Mas se nós queremos incluir a energia de Gibbs na nossa análise das reações, nós não podemos nos limitar apenas à energia. E nós temos que falar também da entropia. Neste caso, você pode perceber que essa reação química ela é direta e inversa. Ou seja, nós temos a formação de produtos e esses produtos podem retornar a formar reagentes. Do ponto de vista da entropia, observe que a formação completa de ácido clorídrico não é favorecida, uma vez que a desordem no sistema é muito maior quando as 3 moléculas estão presentes. Assim como nós abordamos a energia de Gibbs no equilíbrio de fases e nós vimos que a entropia é maximizada, neste caso, ter os 3 compostos na saída do reator favorece a entropia. E este favorecimento da entropia pode resultar numa energia de Gibbs ainda menor. Por isso, essa reação dificilmente terá conversão de 100%. Assim, a presença de 3 substâncias no final da reação pode afetar a entropia do sistema. E é claro que as espécies H2 e Cl2 são favorecidas entropicamente. Desta maneira, analisando as interações entre os átomos que formam as moléculas, bem como a quantidade de espécies presentes no final da reação, nós podemos juntar esses 2 parâmetros e ter a análise da energia de Gibbs, ou seja, H-TS. E é a partir dessa análise que nós conseguimos observar, por meio das reações químicas, a minimização da energia de Gibbs. É ela quem comandará a quantidade de produtos e reagentes que estarão no final do processo, na condição de equilíbrio, dada uma condição de temperatura e pressão. E é claro que nós não podemos falar das reações químicas sem abordarmos o grau de extensão da reação. Essa variável já apareceu anteriormente no seu curso, especificamente na disciplina de Introdução aos Processos Químicos,
ou balanço de massa e energia. Essa variável está atrelada ao balanço material com reação química. E geralmente a equação que nós utilizamos para este tipo de balanço de massa é essa. Número de mols de I é igual ao número de mols de I inicial mais o coeficiente estequiométrico vezes o Xi. Você pode pensar nessa equação como um fluxograma. Veja que nós temos um reator e nós temos uma corrente de alimentação que trará a quantidade inicial dessas espécies I. Dessa maneira, nós temos o número de mols iniciais na reação química. Dentro do reator, os reagentes serão degradados e os produtos serão formados. Isto ocorre basicamente pela presença deste termo na equação. Nós temos o coeficiente estequiométrico, que nesse caso é negativo para os reagentes e positivo para os produtos, além do grau de extensão da reação. O grau de extensão da reação está ligado com o reagente limitante e basicamente serve como um maestro de toda essa orquestra da reação química. E por fim, nós teremos na saída do reator o número de mols de espécie. No caso dos reagentes, você deve observar que o número de mols das espécies saindo é menor que o número de mols inicial, e no caso dos produtos, nós teremos o inverso. O número de mols de produtos será maior do que existiam no início da reação química. Tendo revisado este conceito, não esqueça que o Xi corresponde à variação do número de mols de uma dada substância presente na reação química, ponderada pelo seu coeficiente estequiométrico. E se você observar na equação, nós temos a unidade de número de mols que sai como mol, a unidade de número de mols que entra como mol, esta variável, que é o coeficiente estequiométrico, é adimensional, por conseguinte, o Xi tem unidade também de mol. Se nós considerarmos a reação química mostrada no slide anterior, nós podemos escrever as equações de balanço material com reação química para cada uma dessas espécies. Assim, o número de mols de gás hidrogênio na saída do reator vai ser igual ao número de mols de gás hidrogênio que entra no reator menos o grau de avanço da reação. Veja que o coeficiente estequiométrico do H2 é menos 1 porque ele é reagente. O número de mols de gás cloro vai ser o número de mols de gás cloro inicial menos o grau de avanço da reação, uma vez que seu coeficiente estequiométrico é menos 1, porque ele também é reagente, e o número de mols de ácido clorídrico, como ele não estava no início da reação química e ele não entra no reator, nós temos apenas 2 vezes o grau de avanço da reação. E dessa maneira, um dos objetivos das nossas aulas sobre equilíbrio químico é determinar o valor do equilíbrio para o grau de avanço de qualquer reação química. Tendo visto essa informação sobre a energia de Gibbs, agora é hora de conectar a reação química à energia de Gibbs a fim de se estabelecer um critério de equilíbrio. Então nós vamos fazer isso usando a definição da energia de Gibbs total. Como a gente viu na aula de número 4, a energia de Gibbs total de um sistema é dada pela somatória do número de mols de I vezes a energia de Gibbs parcial molar daquela espécie I. Lembre-se que durante todo o curso de Termodinâmica 2, toda vez que nós observávamos a presença da energia de Gibbs parcial molar de I, nós poderíamos chamá-la pelo seu sinônimo, que era o potencial químico. Por isso, a equação de número 7 fica reescrita da seguinte maneira: somatório de número de mols de I vezes o potencial químico de I. E agora, considerando que uma reação química, como aquela que nós vimos no slide anterior, apresenta 2 reagentes e um produto, nós podemos abrir essa equação da seguinte maneira. Então, nós temos a energia de Gibbs total é igual ao número de mols de 1 vezes o potencial químico de 1, mais o número de mols de 2 vezes o potencial químico de 2, mais o número de mols de 3 vezes o potencial químico de 3. E como você já deve ter observado, os números de mols de 1, 2 e 3 estão presentes em uma reação química
e não são independentes entre si. Eles estão relacionados com o grau de avanço da reação. Por isso, é hora de nós juntarmos duas informações encontradas tanto no curso de Introdução aos Processos Químicos com as informações das aulas de Termodinâmica 2. Primeiro, potencial químico de I é a energia de Gibbs molar de I, de referência, mais o RT ln da pressão parcial de I dividido por uma referência. Nesse caso, para as reações químicas, nós vamos considerar que a referência sempre será 1 bar, e nós vamos substituir o número de mols das espécies pelo balanço de massa com reação química. Juntando essas duas equações, na equação de número 8, nós temos. Então, essa é a equação de número 10. Você pode perceber nesses círculos a presença do balanço de massa com reação química e nesses colchetes o potencial químico de cada uma das espécies no sistema. Agora o que nós vamos fazer é simplesmente um procedimento matemático para rearranjar a equação de número 10. Então nós temos, o primeiro termo vai ser a multiplicação do número de mols inicial vezes a energia de Gibbs molar da substância na condição de referência, mais um termo de RT vezes a soma do número de mols de todas as espécies na saída do reator, vezes o ln de P, mais um último termo que é composto pela multiplicação de R vezes T, que multiplica o número de mols da espécie vezes o ln da fração molar dela na fase gasosa. Quando nós incluímos o grau de extensão da reação na equação de número 11, nós temos. Então, observe que a energia de Gibbs total do sistema vai depender de um primeiro termo, que está relacionado com as energias de Gibbs molar das espécies puras na condição de referência, mais um termo de RT ln da pressão e mais um termo que relaciona o grau de avanço da reação com a fração molar das espécies na fase vapor. Se você observar com bastante atenção essa equação de número 12, o termo identificado como número 1 é um termo que conecta os reagentes aos produtos. Veja que o grau de avanço da reação ele é um número que só pode variar entre 0 e 1. Dessa maneira, se o grau de avanço da reação for 0, nós temos apenas o termo da energia dos reagentes. Agora, se o grau de avanço da reação for 1, nós eliminamos esse termo e nós ficamos apenas com a energia dos produtos. Já o termo identificado com a cor vermelha refere-se à variação da energia de Gibbs de mistura na condição ideal. Lembre-se que quando nós analisamos a energia de Gibbs lá nas aulas sobre o equilíbrio de fases, nós vimos que mesmo gases ideais, ao serem misturados, têm uma diminuição da sua energia de Gibbs. E quando nós analisamos essa equação de número 12 em um gráfico em função de Xi, nós temos o seguinte resultado. Então você pode analisar aqui inicialmente a primeira reta referente ao termo de número 1 e você pode observar que à medida que a reação é processada, a energia de Gibbs no termo de número 1 diminui do valor dos reagentes para o valor dos produtos. E quando nós levamos em consideração a mistura ideal, nós temos agora a curva da energia de Gibbs total do sistema. Como você pode observar nessa curva em vermelho, ela alcança um valor mínimo da energia de Gibbs neste ponto. Nessa condição, nós podemos identificar o valor de grau de avanço da reação que fornece o menor valor da energia de Gibbs do sistema. E dessa maneira, nós encontramos a condição de equilíbrio. Portanto, semelhantemente àquilo que nós vimos para o equilíbrio de fases, a energia de Gibbs também vai ser diminuída e passará por um mínimo no equilíbrio químico. E como você pode perceber aqui, nós não temos a conversão total dos produtos, uma vez que a energia de Gibbs mínima ocorre com uma determinada composição de reagentes e produtos, como identificado por esse
Xi de equilíbrio. Portanto, nós vamos, a partir do próximo vídeo, treinar o balanço de massa novamente com reação química e, posteriormente, enunciar a equação que vai mostrar a minimização da energia de Gibbs em sistemas reacionais.